Salve, rapaziada! Nesse vídeo eu vou trazer para vocês os nomes mais indicados para a rodada 9 do Cartola. Uma rodada onde os times estão muito parecidos, né? Principalmente no meio e no ataque. E daí é muito importante você saber os percentuais de cada indicação, né? Para saber qual o melhor caminho a tomar, né? Quais os melhores nomes para você de repente poder mudar, né? E quais os melhores nomes para você poder trazer. Então, fica ligado nesse vídeo até o final, atenta a todos os detalhes e os percentuais que vai ser crucial para a tomada de decisão no seu time. E enquanto roda de vinheta, deixa o like. Bom, rapaziada, até o momento foram assistidos 66 vídeos, somando um pouquinho mais de 19 horas, tá? Lembrando que esse vídeo, esse time eu trago atualizado para vocês no feed do Instagram, tá? Amanhã de manhã. E aí a gente vai atualizar, né? Ainda tem uma galera que ainda vai atualizar os times com vídeos durante o dia de hoje, tem as lives da noite, né? E aí a gente vai trazer a atualização amanhã cedo lá no Instagram. A princípio, né, começando aqui pelo gol, Fernando Miguel e o Antony, eles estão empatados com 22% das indicações, tá? Então não sei como é que vai estar daqui para a atualização, né? Quem vai ficar à frente dos dois, ou se outro pode passar de repente. Mas a princípio eu estou optando aqui pelo Antony, tá? Por uma questão considerável de cartoletas ali que eles têm, né? O Antony é bem mais barato. E daí, como a gente não tem tantas cartoletas assim nesse time, tá? A gente está com 142, né? Aí eu estou optando aqui pelo Antony a princípio, tá? Mas eles estão empatados ali, o Antony e o Fernando Miguel, tá? Os outros goleiros ali que a gente tem na sequência é o Rossi, com 14% de indicações, o Marcos Felipe, com 11% das indicações, o Hugo Souza, com 9% de indicações, o Cássio, com 6%, o Everton, com 4%, e o Fábio com 3%, tá? Então vocês veem ali, né, por exemplo, Fernando Miguel, Antony, Rossi e Marcos Felipe, né? Esses estão muito bem cotados ali. Então qualquer um desses que você escolher, né, avalie bem a estratégia, né? Às vezes se você está com o Bernabé ali, não quer dobrar com o Inter, né? Você pode optar por um Fernando Miguel ou um outro nome, se você também está com o Matheus Bahia, por exemplo, não quer dobrar nenhuma defesa, né? Então entre esses nomes ali, Fernando Miguel, Antony, Rossi e Marcos Felipe, está muito bem servido. Aí quem quer correr um pouco mais por fora ali, né? Hugo Souza, Cássio, o Everton e Fábio, tá? Não vou estar botando o goleiro reserva aqui, né? Porque não tem outro mais barato que o Antony, tá? Mas a princípio a gente vai assim. Na zaga, rapaziada, a gente tem o Léo Ortiz com 58% de indicações. Percebe que até agora a gente não teve nenhum jogador-chave, né? Nenhuma unanimidade, um jogador-chave que a gente começa a considerar a partir de 60%. Para quem já é acostumado com os nossos vídeos, sabe que a partir de 60% a gente considera jogadores chaves, né? Aqueles jogadores que estão muito escalados, muito indicados e que se você tirar tem um risco muito grande, né? Então, né, os goleiros mais indicados, que é o Antony e o Fernando Miguel, estão com 22%. O Léo Ortiz, que é o zagueiro mais indicado, ele está com 58%, né? Ele está próximo aos 60%. Mas ainda assim, né? Eu considero ali que não chega a ser um jogador chave, tá? Então você pode alternar. Até porque a gente tem bons nomes ali. A gente tem o Ferrarese também, tá? O Ferrarese é o segundo mais indicado. Ele está com 34% de indicações. O Ferrarese, ele está provável aqui no Cartola, né? Está em dúvida no Joga 10 News. Então vamos aguardar as notícias, né? Tem que ver como é que vai vir esse esquema do São Paulo. Mas a princípio o Ferrarese, ele é o segundo mais indicado, 34% das indicações. Depois a gente tem o Vitor Gabriel, do Internacional, com 26%. O Alan Franco, do próprio São Paulo, com 17% das indicações. O Marlon, do Ceará, com 14% das indicações. Então vocês percebem que qualquer um desses que você optar, você está muito bem servido. Léo Ortiz, Ferrarese, Vitor Gabriel, Alan Franco e Marlon. Para quem quer correr por fora, William Machado, com 9% de indicações. O Juan e o Vitão, o Juan de São Paulo e o Vitão do Internacional, ambos estão empatados com 6% das indicações. O Santiago Mingo do Bahia com 4% das indicações, Bruno Fux com 3% de indicações e o Thiago Silva e o Kaká do Corinthians, né, o Thiago Silva do Fluminense e o Kaká do Corinthians, ambos estão empatados com 2% das indicações. Percebam que a gente vai trazer alguns nomes que estão em dúvidas, tá? Porque como é sexta-feira ainda, tem muita notícia que sai durante o dia de hoje, né? Sai durante o dia, a noite, né? E durante o sábado também, então a gente traz jogadores em dúvidas também, tá?
Então, a princípio aqui a gente está com o Léo Ortiz e o Ferrarese, tá? No banco de reservas, a gente pode estar botando aqui, por exemplo, um Kaká, que tem algumas indicações, né? Por mais que seja um pouco, mas ele está entre os indicados. O próprio Juan, ou até o Alan Franco, tá? Que eu vou estar trazendo aqui nesse momento. Eu acho que o Ramos Mingo não tá. Vamos estar botando o Ramos Mingo aqui, então, que o Ramos Mingo está mais à frente. Show? Bom, partindo para as laterais agora, né? O lateral mais indicado é o Bernabé. Ele ainda assim não é um jogador chave, rapaziada. O Bernabé está com 58% de indicações. Talvez não seja aquele jogador chave porque é um jogador caro. Então, às vezes, o pessoal, por falta de cartoletas, né, opta por gastar um pouco mais no meio, no ataque, né? Então, às vezes, né, acaba economizando no Bernabé. Alguns, né, que tem poucas cartoletas. Então, talvez por isso ele não seja jogador chave, né? Mas, né, tem seus riscos de correr, mas um risco um pouco menor, tá? E a gente tem o segundo mais indicado, que é o Matheus Bahia, né? Muito próximo a ele lá, com o Bernabé com 58% e o Matheus Bahia com 52% das indicações, tá? Então esses dois estão muito bem cotados para a rodada, né? Aí a gente correndo um pouquinho por fora, a gente tem o Luciano Juba do Bahia com 19% de indicações, o Wesley do Flamengo com 11% das indicações, o Juninho Capixaba com 10% de indicações. E aí a gente já vai começa a diminuir um pouco mais ali, né? O Paulo Henrique do Vasco com 9%, o Giai com 7%, empatados com 6%, o Mateuzinho do Corinthians e o Escobar do Santos, o Piquerez com 4% de indicações, e empatados com 3% das indicações, a gente tem o Aguirre, o Andileri e o Enzo Dias. Então, eu acho que também por uma questão de ter uma gama muito grande, né? Isso acaba se diluindo um pouco essas indicações, tá? Eu vou estar botando aqui a princípio o Luciano Juba nessa reserva, né? Luciano Juba é outro jogador que está provável no Cartola, em dúvida no Joga 10 News, tá? Então vamos aguardar as notícias. Show? O técnico mais indicado, rapaziada, é o Roger Machado, com 33% das indicações, tá? Mas aí que a gente, por uma questão de cartoletas, eu vou estar optando pelo Léo Condé, que é o segundo mais indicado, com 26% das indicações. Eu já montei um esboço do time, né? E aí eu começo a escalar do ataque para baixo. Eu vi que, né, o Antony e o Léo Condé, né? O Antony está empatado com o Fernando Miguel lá no gol. E o Léo Condé é o segundo mais indicado, né? Não tão distante assim, o Roger Machado com 33, o Léo Condé com 26. Né? Então é um nome que dá para fugir ali, né? E também tem uma diferença ali considerável de cartoletas, né? Não tanto quanto o Antony para o Fernando Miguel, mas do Léo Condé para o Roger Machado ainda tem, né, uma pequena ali diferença aqui. Foi crucial para a montagem do time, tá? Aí depois o terceiro mais indicado a gente tem o Zubeldia, com 17% de indicações, o Dorival Júnior com 12% das indicações e o Felipe Luiz com 9% de indicações, tá? No meio, rapaziada, a gente tem o nosso primeiro jogador-chave, o Arrascaeta. Arrascaeta está com 98% das indicações, tá? Então não fujam do Arrascaeta se não tiver extrema necessidade. Né? A gente sabe que o Arrascaeta é um mito, né? E o número de escalações e indicações dele é muito alto. Tem algumas pessoas, inclusive, costando ele de capitão, assim como o Alan Patrick também está sendo costado de capitão por algumas pessoas, e também é um jogador-chave, está com 89% de indicações. Então, para quem não quer correr muitos riscos, para quem não está precisando, para quem não tem predisposição a correr o risco, Arrascaeta e Alan Patrick são jogadores chaves e tem que estar no esqueleto. Tá? A não ser que você precise ou que você esteja disposto a correr esse risco lá e não faça se descabelar caso um deles meio que você não esteja no time. E daí a gente tem um terceiro jogador que está sendo muito bem cotado. Ele está no início de ser um jogador-chave ali, ele está cravado com 60% de indicações, que é o John Arias. Mas aí, como ele está cravado nos 60%, né, e a gente dilui em algumas outras peças ali, apesar de não ter tantos nomes assim, cotados no meio de campo, né, para quem for fugir, no máximo fugir do Arias. Tá? Aí você pode optar, por exemplo, ali o Lucas Mugni, está com 17% de indicações, o Matheus Pereira está com 16% de indicações, inclusive algumas pessoas estão botando Arrasca no Patrick Matheus Pereira com John Arias na reserva de luxo, tá? Aí você opta ali por um capitão no meio de campo, muita gente fazendo essa estratégia, né? Então Mugni com 17, Matheus Pereira com 16 e o Lucas Sacha do Fortaleza com 3% ali,
né? Eu acho que talvez por uma questão de ser cartoleta, ser bem baratinho, a galera acabou economizando ali no Lucas Sacha, né? Não sei nem se ele é mais barato que o Mug, né? Acredito que sim. E aí algumas pessoas acabaram optando por ele, tá? A princípio eu acho que cabe aqui pra gente botar o Lucas Mugni, né? Que é o quarto mais indicado, e a gente mantém a sequência. Show! Então vai criando, se forma o nosso time. Aí aqui no ataque, rapaziada, a gente tem o segundo, o terceiro jogador-chave, né? Arrascaeta, Alan Patrick. O terceiro é o Pedro, tá? Pedro, ele tá com 84% de indicações, tá? Vamos estar atento às notícias, se o Pedro vai iniciar jogando, né? Como é que vai ser essa escalação do Flamengo, tá? Atentos também na questão do Arrascaeta, então vamos tentar estar atento ao máximo de notícias possíveis, né? Até porque o Flamengo não é aquele mais time previsível, onde o Vene Casagrande sempre travava o time dia antes do confronto, o Vene sempre sabia o time que ia jogar. Essa temporada a gente não está tendo essas informações do Flamengo, né? Então o Felipe Luiz está sendo mais imprevisível com esse time. Então vamos tentar estar muito atento às questões, né? O Pedro não começou jogando no jogo agora da Libertadores, né? Então atentos a essas notícias. Mas por jogar o Pedro, 84% de indicações, tá? Então é um jogador chave que tem que estar nesse esqueleto. E o quarto jogador mais indicado, o quarto jogador-chave, no caso, o segundo mais indicado do ataque e o segundo jogador-chave do ataque, o quarto jogador-chave do time, né? Acabei me atrapalhando aqui. Mas eu acho que vocês entenderam. O Yuri Alberto com 70% das indicações, tá? Então, Yuri Alberto ali com 70% de indicações, é um jogador muito bem cotado para a rodada ali, né? E tem os seus riscos para fugir dele. Depois ali a gente tem na sequência, né, o Wesley com 52% de indicações, tá? Fechando aqui o nosso trio de ataque, né? Mas daí para quem quiser fugir, né, de repente, se o Pedro não for jogar, ou de repente você quer fugir do Wesley, né, outros nomes ali que estão sendo cotados para a rodada. O Caio Jorge com 36% de indicações, o Memphis Depay com 21% de indicações, tá? Ele está nulo no Cartola, mas ou está em dúvida, né? Não sei, mas ele não está aprovado no Cartola. No Joga 10 News ele é dúvida, né? E postei até inclusive hoje no meu grupo do Telegram lá que a diretoria corintiana trabalha com a hipótese dele poder jogar agora no fim de semana. Então vamos estar atento também às notícias do Depay, tá? Caso o Depay for jogar, né? Ele está com 21% de indicações, esse número pode aumentar, né? Porque caso ele ficar provável, a tendência é que a galera, né, passe a escalar ele mais, né? Ele vinha sendo muito bem cotado, né, nos últimos dias, né? Ontem, antes de ontem, ali, quando saiu a notícia de que ele, né, ia ser preservado, né, para o jogo do meio de semana, a galera parou de indicar ele, né? A galera que foi gravando os próximos vídeos não estavam indicando ele. E daí, né, saindo a notícia, pode ser que nas atualizações a galera acabe botando ele, né? De repente fazendo dupla com o Yuri, até trocando o Yuri para botar ele no lugar. Então vamos aguardar, né? Mas mesmo ele tendo parado de ter indicações, né, ele ainda ficou com 21% de indicações. Eu percebo que ele vinha sendo muito bem cotado, né? Se ele não tivesse ficado em dúvida, talvez ele teria até à frente do Yuri, muito próximo do Yuri lá, fechando o trio com o Yuri, Depay e Pedro de repente. Tá? Então atento a essas notícias e a atualização amanhã no Instagram. Depois a gente tem o Ferreirinha com 13% de indicações, o Vegete com 10% de indicações e o Pedro Raul com 9% de indicações. Tá? Acredito que o Pedro Raul também esteja tão poucas indicações assim, né? 9%, ele fica muito abaixo dos demais, porque o Pedro Raul ele é o reserva de luxo mais indicado, com 35% das indicações. Tá? Cadê o Pedro Raul aqui? Tá, então o Pedro Raul está com 35% de indicações como reserva de luxo mais indicado. Mas aí os outros nomes para reserva de luxo, a gente tem o Yuri Alberto com 20% de indicações, o Ferreirinha com 14% de indicações, o John Arias e o Eric Puga empatados com 5% das indicações e o Estevão e o André Silva empatados com 3% das indicações. Tá? Então, a princípio, esses são os reservas de luxo. Aí vai depender muito da sua estratégia, né? Às vezes você quer botar, de repente, um outro jogador, você quer botar o Pedro Raul de titular, né? Por exemplo, o Pedro não joga, você pode botar o Pedro Raul de titular, optar por um outro aqui, né? Que seja mais barato, ou até botar um outro mais caro e manter o Pedro Raul. Então, entre esses nomes ali que a gente falou no ataque, que a gente falou ali do reserva de luxo,
você vai ficar muito bem servido, né? Por exemplo, no ataque, Pedro, Yuri Alberto, Wesley, Caio Jorge, o próprio Depay se jogar, Ferreira, tá? Você está muito bem cotado ali, correndo um pouco mais por fora, né? O Vegete, o Pedro Raul, tá? De titulares. Na reserva de luxo, Pedro Raul, Yuri Alberto e Ferreirinha, você está muito bem cotado. Né? Correndo um pouco mais por fora ali, João Arias, Eric Puga, Estevão e André Silva. Então, o capitão mais cotado, rapaziada, é o Pedro, com 26% das indicações até o momento. Tá? E daí, o segundo mais indicado para a rodada é o Will Alberto, com 25%. Tá? Então, percebo que o percentual é muito pouco, é muito próximo, a diferença de 1%. Então, isso pode mudar, né? Isso pode virar. Principalmente porque ontem foi o jogo do Flamengo, né? E aí, né, não teve mais vídeos de atualizações, não teve gravações de vídeo, e vai ter hoje, durante o dia, as atualizações de times, as lives à noite, então a galera pode ficar com um pouco de pé atrás aí nessa questão do Pedro e acabar o Yuri Alberto passando na frente, né? Principalmente porque a diferença é muito pouca, né? Talvez se a diferença fosse maior, né? Ainda assim ficaria mais difícil, mas a diferença sendo muito pouca, rapidamente, né? Dois vídeos novos ou 3 gravados, né? Ou de repente ali, dependendo de quem for que fez o vídeo ali, na atualização, né? Reverter essa escalação ali. O Yuri Alberto pode, de repente, com uma reversão de escalação ali, de repente o Yuri Alberto pode tomar essa frente, tá? Então, olho na atualização lá no Instagram, mais uma vez reforçando a vocês, tá? É uma rodada que está sendo crucial ali nessa rodada para você, estrategicamente. Porque os nomes a gente sabe, né? Os nomes do meio, os nomes do ataque, principalmente, a gente sabe quais são os nomes que estão sendo cotados ali para rodar, né? Talvez ali no setor de defesa, né, você consiga diferenciar um pouco mais num goleiro, num técnico, né, nessa área defensiva ali, mas os nomes de potenciais do meio e do ataque, a gente sabe. O que a gente precisa, é o que eu costumo dizer sempre a galera lá no meu Telegram. O Cartola, ele é muito mais do que saber quem vai imitar, quem vai zicar, porque a gente não sabe. Ele é muito mais do que a gente estudar os potenciais, porque os potenciais a gente sabe, a gente está aí, os números trazem para a gente. O Cartola, ele é estratégico, galera. Então, usem muito da estratégia, tá? Da sabedoria de onde mudar, do que mudar, e usem os números de indicações percentuais a seus favores. Show? Falando ali, né, eu vou terminar então só para a gente finalizar os capitães mais indicados. Pedro com 26 e o Roberto com 25, mas a gente tem outros nomes também correndo mais por fora, tá? O Arrascaeta com 16% de indicações, o Alan Patrick com 12% de indicações, o Memphis Depay ele tinha tido algumas indicações, eu resolvi trazer aqui para vocês, né, porque ele ainda é dúvida, então a gente não sabe o que pode acontecer, mas o Memphis Depay estava com 7% de indicações. O Caio Jorge e o Wesley do Internacional, ambos estão empatados com 5% das indicações. Show, rapaziada, é isso, tamo junto. Se não deixou o like ainda, deixa aí, fortalece o trabalho da gente. Valeu, até a próxima.